Zacarias capítulo 4, versículo 6. A leitura está em Zacarias 3, verso 9. Zacarias 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Zacarias 4, verso 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Amém. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós mais poder para poder viver neste dia consciente da grande misericórdia, da graça, do favor imerecido que tem sido estendido sobre nós. Estamos agradecidos pela vida, pela paz, pela salvação. Quanto tantos milhares estão perdendo, o Senhor nos salvou. Quantos estão perdidos e o Senhor tem nos mantido. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Zacarias 4, verso 10 ainda diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém. Pode sentar. A mensagem de Deus, eu creio que ela sempre tem um verdadeiro sustento. Ela é sustento, ela é alimento para a nossa alma. E eu estava pensando em falar nesses 7 mensageiros e o hino, parece que foi dando tudo certo, né? E eu tinha a escritura de Apocalipse 1:20, me faltava essa daqui, o irmão Norivan me ajudou ali. Tem hora que a coisa foge, vem de última hora e a gente não encontra na hora, né? Precisa de auxílio dos outros. Mas é bom, tudo isso é graça. É o favor imerecido que nós temos recebido de Deus. Deus precisou, durante o período das 7 eras, ele precisou de 7 mensageiros para finalizar seu trabalho na terra. Começar e finalizar seu trabalho na terra. Agora, durante o período
de 2000 anos, ninguém sabia disso. Porque todos que leem Apocalipse e leem sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, eles acham que foi uma coisa concluída já nos dias de João, que foi apenas uma carta escrita para cada pastor, que era o anjo da igreja da Ásia Menor. São as 7 igrejas situadas na Ásia Menor. Então eles nunca puderam nos instruir que isto seriam 7 períodos de Deus na terra. Como Paulo viveu lá no primeiro período, e um dos últimos apóstolos que morreu foi João, foi exatamente o que foi para a ilha de Patmos, considerado como um feiticeiro, mas ele tinha o Espírito de Deus, e eles não sabiam, precisaram cozinhá-lo 24 horas num caldeirão de azeite fervendo, e dentro de 24 horas nem azeite, nem fogo, nada. O João era duro. Não cozinhou. Pior que ele dizia assim, mas você é carne dura, hein, rapaz? Mas aqui, o irmão João, ele era desse tipo. Naqueles dias, eu sei que talvez você pense assim, pastor, se colocar eu dentro de um caldeirão, já é carne podre, né? É carne mole, principalmente esses frangos de granja hoje, não pode nem pôr água. Então, mas a luta que você tem hoje é diferente daquela que eles tiveram lá. E Deus te fez forte para vencer o dia que você está vivendo. Não foi fácil, para mim não foi fácil viver na primeira era, quando eram perseguidos, mortos, ao fio de espada, cerrados pelo meio. Não era fácil viver na era das trevas, que foi uma era que durou muitos anos. Ela durou por volta de quase 1000 anos. E era só luta, só perseguição e morte sobre os filhos de Deus. Eles estavam vivendo a expressão do sacrifício. Eles não sabiam, mas Deus estava sustentando eles. Quem foi ficar sabendo disso? Nós aqui. Eles lá viveram na era do sacrifício, que era representada pelo boi. Então era sacrifício. E como diz o irmão Cláudio, ele diz assim, ó, cada era está vivendo aqueles 4 animais. E você vai ver que você está vivendo nesse período. E você tem o sacrifício no lar, sacrifício na rua, sacrifício na igreja. E, se possível, eles fariam com você o que fizeram lá atrás. Só que hoje é de uma forma espiritual. Então nós estamos vivendo nesses dias. E que cada um desses animais, ele está representado no nosso tempo, período em que nós vivemos. Mas a força também que está em tudo isso está em nós. Só que hoje nós não vivemos naquele tempo de serrar pelo meio, de rasgar a barriga das mulheres, tirar as crianças, jogar para os porcos e cortar os seios das virgens, e elas não podiam nem inclinar, tinham que morrer assim em pezinha. Tinha que ser desse jeito. E elas aguentaram. Hoje as moças, por causa de uma saia rachada, por causa de um cabelo cortado, por causa de uma ilusão do mundo, elas largam da igreja. Por causa de um rapazinho aí, de um cabeludinho, de um brincudo ou de um brinquinho, elas largam das coisas de Deus. Se a pessoa bem, se fosse apresentado para elas este momento de sacrifício, vamos cortar seu seio. Se você prosseguir ainda dizendo que Jesus Cristo é seu Deus, mas já ia renunciar ou não, pode deixar eu inteira. A era está desse jeito. É mulheres, é homens. Agora, o que eles não enfrentaram lá, nós enfrentamos aqui. Na era deles, eles enfrentaram essas perseguições. Na nossa era, se mostrar para eles um retrato da nossa era e da era deles, naquele dia, os dois vão ficar espantados.
Se mostrar o retrato da era das trevas para nós e ver cortando o seio de moças, ver eles rasgando barriga de mulheres grávidas, ver catar as crianças e jogar para os porcos, nós ficaríamos abismados. Mas se passar para eles também um filme dos nossos dias, do tipo de mulheres que nós enfrentamos, e que tudo está na base espiritual, tudo aqui para nós é muito mais forte. As tentações, as lutas, os leões e as novilhas bravias para nós hoje, é exatamente gente. Eles estão prefigurados em gente, em carne humana. Entende? Em belos leões. Como? Os touros de Bazã. Está tudo bonito, a coisa bonita. Coisas belas para nós. E as novilhas, que eram para poder meter o chifre nas mulheres e matá-las, fazer espetáculo. Quer dizer, hoje virou carne humana. Aquilo que trazia sacrifício para os irmãos da era das trevas está manifestado em homens e em mulheres hoje. Na força, no poder, na elegância, na sensualidade, na vulgaridade, despindo-se cada dia mais. Então, se passar uma foto, eles vão dizer: ô irmãos, mas vocês venceram também? Eles iam dizer para nós: mas no nosso tempo, as mulheres vestiam mesmo até embaixo, cobriam tudo. Mas eles vão dizer para nós: mas vocês viveram numa era terrível. E nós vamos dizer: mas vocês viveram numa era pior que a nossa. Eles dizem: mas nunca, vocês foram viver na era pior. Lá, se você não consegue ser animado hoje, naquele dia você vai ficar muito animado. E já venceu tudo. Porque é o vencedor que vai para lá. Só o vencedor. Mas é ver o espetáculo, o que está acontecendo, e o Espírito de Deus agindo. Mas só de saber, 7 eras da igreja estão terminando. 7 eras terminando. E dentro desse período de 7 eras, o povo não sabia nada. Agora vem na 7ª e última era, Deus diz: eu vou mandar o Elias, o 7º anjo, o ministério do Filho do Homem, e vou revelar para vocês tudo aquilo que passou durante o período das eras da igreja, como história, que ficou como história para vocês. Vocês leem livro de história, e eu vou mostrar para vocês que aquilo era uma representação das eras que já estavam em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Cada igreja tinha seu mensageiro. Aí veio o irmão Brana e mostrou tudo ali, porque eu não dou conta, porque está fazendo uma sombra ali, eu não dou conta de ver a idade toda. Mas Paulo, vivendo naquela primeira era, a idade... Muito bem. Obrigado, meu irmão. Aí, quem é mais vivo, né, rapaz? Olha no vídeo. Aqui dá para me ver. Paulo viveu como mensageiro naquela primeira era que durou de 53 a 170. Olha para vocês verem. Aquela foi a era da perseguição, lá no princípio. Depois veio Irineu na era de Esmirna, de 170 a 312. Ninguém sabia nada disso. Teve que vir um profeta para falar. Tinha que vir um profeta para mostrar isso para nós. Veio Martim na era de Pérgamo, de 312 a 606. Ninguém sabia nada. E aquele homem enfrentou as lutas do dia sem saber também que ele era o mensageiro do dia. Deu a sua vida, venceu tudo por amor à palavra. Tiatira teve Columba, de 606 a 1520. Essa é a era das trevas, quase 1000 anos. Em luta, sofrimento, mortes. E eles estavam firmes, fiéis a Deus. Lutero depois. Lutero sai da católica, um homem sozinho. Irmão, só tem que ser Deus. Só tem que ser Deus no homem. Você não dá conta de vencer sua mulher em casa. Você já viu? Você não dá conta de dizer: mas se eu largar dela, eu vou ficar sem mulher, não posso casar com outra. Vou ficar com essa coisa mesmo. É desse jeito. A mulher pode ser ruim, pode não te servir como esposa, ela pode servir como empregada, mas como esposa não te serve. Então, é terrível
É terrível. Uma era dessa, era de trevas. E ainda permaneceram ali fiéis, servindo a Deus. Lutero saiu sozinho. Quando eu vejo isso, eu animo. Tem tanta gente comigo, tem tanta gente nesse tempo que crê na mensagem. Lutero saiu sozinho, não tinha mais ninguém. E ele começa, ganha um aqui, ganha outro ali, e diz, vamos romper com tudo isso daí, porque Deus está me dando uma mensagem. Ele não sabia o que ele era naquele dia. Ele não sabia o que ele era, porque ele era apenas o brotinho que havia saído da terra. O brotinho da semente que foi semeada em Niceia. Agora sai aquele brotinho. E Lutero está ali com aquela vida tremenda. Castelo forte é o nosso Deus. Ele podia cantar, mas cantar com vida. E dizer, irmãos, castelo forte é o nosso Deus. Aleluia. Isso é bom, né, irmão? Glória a Deus. E aí vem Wesley, com a mensagem de Deus de santificação. Cada um tendo mais do que o outro. Cada um tendo mais. Começou com Paulo, foi perdendo o poder. Foi perdendo o poder. Até na Era das Trevas, em Columba. Mas quando começou com Lutero, cada um vai recebendo mais luz. Recebendo mais luz. Wesley recebeu mais luz do que Lutero. Lutero viveu na Era de Sardes, de 1520 a 1750. Foi o período que durou a Era. Não importa que tempo foi que o mensageiro morreu. Não importa. Mas ele foi o mensageiro daquele período. Dentro daquele período, o mensageiro podia já ter dormido e ele ainda era o mensageiro daquele dia. A mensagem que ele deixou esparramava para todo lado, tendo o período que ele já tinha partido. E Deus estava ainda agindo naquela mensagem. Deus põe o homem a dormir, mas a mensagem fica de pé. Sempre assim. Deus faz isso. E aí vem Wesley, na Era de Filadélfia, a Era do Amor Fraternal. Muito bom. Foi a era que mais enviou mensageiros. Talvez você veja lá, amor fraternal é outro, mas a Era do Amor Fraternal foi refletida em Filadélfia. Não foi na Era de Laodiceia. Foi em Filadélfia. O profeta mesmo ensina isso. Foi em Filadélfia, foi a Era do Amor Fraternal. Foi a era que mais enviou mensageiro para todo mundo. Foi muito boa. E a Filadélfia, 1750 a 1906. E quando chegou 1906, começa a Era da Igreja de Laodiceia. E quando deu 1909, nasceu o William Marion Branham. Aleluia! E essa era começou ali, 1906, e aí ela vai até quando? Muito bem. Deixa assim para todos nós. Vai ficar melhor assim. Eu sei que eles ficam melhor assim, mas esta era de 1906, que o profeta veio como mensageiro, nesta era, ele veio mostrando que o mensageiro sempre está manifestado no fim da era. E você vai ver que ele manifestou no fim, em 1963, já para o fim da Era de Laodiceia. Agora, eu sei que a igreja noiva não vive em Laodiceia, mas o mundo vive. A igreja de Deus não vive em Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia é o sistema denominacional pentecostal. E nós vivemos no batismo do Espírito Santo. O verdadeiro batismo do Espírito Santo, que os pentecostais enganaram e disseram que é língua estranha. Nós sabemos que não é língua estranha. É Deus mesmo em nós. Não é só um dom, não. Não venha cá dizendo, eu tenho cartão de membro da igreja fulano de tal. Filho, isso daí não vale nada. Isso não funciona. Você sabia que isso daí vai fazer parte da marca da besta? Cartão de membro? Você vai fazer parte da marca da besta. E você fica com aquela carteirinha dizendo, eu sou da igreja tal. Você está dizendo, eu já estou marcado com a besta. Já estou assinalado com 666, porque a sua denominação, ela está na União Mundial de Igrejas, no Concílio Mundial de Igrejas. A sua denominação já está lá. Então a marca da besta está dentro dessa denominação. Está aí. Exatamente a Santíssima Trindade. O profeta veio e revelou isso. Deus mostrou tudo para o profeta. Ele mostrou isso aí. Se tivesse que sabermos mais alguma coisa para arrebatamento, Deus tinha mostrado. Ele mostrou tudo o que precisava através do sétimo anjo.
Agora, precisava do sétimo anjo para poder revelar um período de 2 milênios que ninguém sabia nada. 2 milênios se tornou história para nós. Porque a Bíblia foi escrita até naquele tempo de João, e depois não podia escrever mais a Bíblia, porque Deus colocou lá que não podia aumentar nem diminuir. Aquilo finalizou. Aquilo finalizou. Isso quer dizer, a Bíblia foi completada há 2 milênios, ou mais, lá atrás. 2 milênios. A Bíblia foi completada. E não pode já escrever mais nada, porque tudo é história. Depois daquilo, tudo é história. Mas dentro do período da história, o povo não sabia, ninguém sabia que tinha esse período de 7 eras da igreja. Que haveriam 7 mensageiros. E que os 7 mensageiros da igreja são conhecidos como 7 olhos de Deus. Quando eles vão pintar, já pensou bem, alguém que pode pintar uma imagem dessa? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Cada mensageiro foi um olho de Deus naquele dia. Por isso tem 7 mensageiros, 7 eras da igreja. Dentro das 7 eras da igreja, nós temos 7 mensageiros, 7 olhos. Eu quero mais estar dentro disso aqui. 7 olhos. Hoje nós falávamos um pouco sobre a justificação, santificação, a imagem de Deus formada no Velho Testamento e a imagem formada no Novo Testamento. E quando você começa, não como o rei Nabucodonosor, você sabe que a imagem da Babilônia, ela começou de cima para baixo. Ela não começou da forma certa, porque ela já é sem fundamento. Então ela começou de cima para baixo. Você pode ver a imagem de Babilônia, começou com o rei Nabucodonosor da cabeça. A igreja de Deus começa dos pés. Deus começa do lugar certo. Mas como era aquele reino, seria um final dele romano. Ele começou com o rei Nabucodonosor, mas chegaria a ser um reino romano. Então ele começou de cima para baixo. Tinha que começar de cima para baixo. E Deus começa de baixo para cima. Deus começa da forma certa, erguendo sua igreja, levantando sua igreja, de glória em glória até chegar na glória. Deus não começou de cima para baixo, Deus começa de baixo para cima. A única coisa que você vê de cima para baixo é o véu que tinha que rasgar de cima a baixo. Porque mostrava também que não era um trabalho do homem, porque o trabalho do homem chegaria embaixo e rasgaria o véu, de baixo a cima. Mas o trabalho de Deus, no Calvário, tudo foi Deus, ao ponto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse era o trabalho de Deus, rasgando o véu, de alto a baixo. Mas o reino que veio a terminar agora, com este reinado que nós estamos vivendo, queira ou não, esse reinado é desde o tempo de Cristo. Esse reinado, ele começou ali naquele tempo e está até hoje. É um reino longo, e este é o reino apenas das pernas e dos pés, da imagem que o rei Nabucodonosor disse que ele tinha sonhado. Então aquela imagem está terminando hoje o seu sistema. Todo o movimento romano está terminando na imagem. Uma imagem que é de pés, pernas e pés de barro e de ferro. Uma coisa que não vulcaniza, é coisa sem fundamento. Mas o povo ainda crê nessa força, porque é uma força romana, que faz muitos anos que ela está agindo e levando o povo o seu conhecimento. Eu gostei que o profeta chegou a esclarecer para que serviu Roma. Ele disse, esse sistema de Roma serviu para fazer as estradas, para poder nós levarmos o evangelho do único Deus verdadeiro. É o sistema de estradas que faz esse sistema romano,
É um sistema de estrada. Não é estrada para o céu, mas sim natural. Enquanto Deus tem o seu sistema de estrada para o céu, que é através da sua palavra. Um forma a estrada natural e o de Deus forma o espiritual. Você tem que tomar esse caminho de Deus. O natural serve para nós andarmos de carro, dá até desastre, correr demais, né? Tudo isso aí, porque é o natural. Mas o espiritual, cada dia nós precisamos ir alcançando essa força divina de Deus, principalmente com o último olhar de Deus. Último olhar de Deus. Se o povo soubesse que nesta última era, Deus está dando a última olhada para o povo gentil. 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Nós estamos no último olhar de Deus. Eles falam mal do profeta. Mas você já pensou bem em falar mal dos olhos? É porque você não é do corpo. Você fala mal dos olhos porque você não é do corpo. Na verdade, se os seus olhos não enxergam bem, então a si mesmo você cuida deles. Porque eles são seus e eles estão no seu corpo. Agora, por que o povo fala mal de um profeta? Fala mal do olho de Deus nesta era. O último olhar de Deus sobre a face da terra entre os gentios, o último olhar de Deus é o olhar de Elias. É o olhar do último profeta aos gentios. Último profeta, é assim diz o Senhor. Não existe mais nenhum profeta aos gentios, diz o próprio profeta Elias. O profeta que manifestar será profeta para os judeus e não será mais para a noiva. Ele pode até alcançar o mundo gentílico, mas ele manifestará quando a noiva já tiver sido arrebatada. Ela sairá, porque não haverá mais nenhum olho de Deus para preparar esta noiva. Então, indo mais alto e dando uma recapitulada hoje de manhã, é que não tem mais nenhuma faculdade acima dos olhos. Você vê que ali terminou e entrou a mente. A mente é a mente de Cristo. A igreja tem que saber a mesma coisa. Você passa por justificação, santificação, e quando você chega ao batismo com o Espírito Santo, sabe o que é batismo com o Espírito Santo nesse dia? É ser como Cristo. Batismo com o Espírito Santo. Agora, aquilo que estava em plenitude no Senhor Jesus está parcialmente, em pequena porção, em cada um de nós. Mas está chegando a hora de cada porção se ajuntar. Cada porção se ajuntar, porque haverá um arrebatamento. Amém? E este é o final da imagem verdadeira do corpo de Cristo. Esse período é o período que termina eras da igreja. Terminou a era do olho, não enxerga mais. Não enxerga, terminou a era do olho. Agora quem enxerga é a noiva que tem o olho. Entende por quê? O mundo não tem esse olho. O mundo não pode enxergar. Todo movimento denominacional é cego. Eles são só paroleiros, porque eles viveram até na língua. Eles viveram até nos lábios. Então são paroleiros. Mas o de ver, o de enxergar mistérios de Deus revelado, é somente a noiva, porque ela tem os olhos de Deus nesta era. Quais são os olhos de Deus nesta era? É o olho de um profeta. Os olhos do Senhor, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ah, se o povo soubesse que Lutero era o olho de Deus. O que você faz com o olho? Trata ele com jeito, põe um colírio para ele melhorar. Talvez ele está meio avermelhado, você quer um conserto, um colírio para clareá-lo, para você enxergar melhor. É um zelo, é um cuidado com o olho. Mas o povo queria era matar Lutero. O povo queria destruir Lutero. E Lutero, o olho de Deus. Quando Deus tem um olho na terra, todo mundo se levanta contra aquele olho, porque aquele olho enxerga. Aquele olho mostra defeito. Você anda sem olho, você não sabe nada. A mulher na denominação não sabe nem que está nua.
Ela põe short e não sabe que ela está nua, ela corta cabelo e não sabe que ela está errada porque ela não tem olho para olhar e nem espelho, porque a igreja não adianta espelho para ela porque ela não tem olho. O que adianta espelho para um cego? Me perdoe você que é cego. Mas o que adianta? Agora você vê um cego lá na beira do espelho, penteando o cabelo, na beira do espelho. O cego penteia em qualquer lugar. Ele já é cego. Ele não conhece totalmente seus defeitos, porque ele não tem um espelho para declarar. A denominação não pode conhecer seus defeitos, não tem um espelho, a palavra de Deus, para declarar para eles, porque eles não têm olhos, eles não precisam, eles nem acham o espelho. Não consegue. Eles não conseguem. Você diz para eles assim: irmãs, olha no espelho de Deus. Elas dizem: que jeito, pastor, sou cega. Não estou. Não adianta eu olhar no espelho, é cega mesmo. A Bíblia Sagrada, sem o olho de Deus da vidência de um profeta neste século final, é uma Bíblia que não vale nada para o povo, seja pentecostal, luterano, wesleyano, não vale nada, porque não tem olho. Meu Deus do céu. Agora, por que serve para você? Você olha na Bíblia e vê um profeta. Você tem olho. Aleluia! Aleluia! Por que você pode olhar na Bíblia e ver o seu batismo em nome de Jesus Cristo? Os trinitarianos não vê, porque não tem olho. Nessa era, não se vê sem o olho de Deus. É o sétimo olhar de Deus. Se você quiser enxergar alguma coisa, eles escutam nossas mensagens e dizem: mas que povo, esse povo ele sabe tanta coisa. Mas é questão do olho, filho. Se nós não tivéssemos olho, nós não sabíamos nada. Nós não enxergaria batismo na Bíblia, não enxergaria profeta. Eles dizem assim: eu já li a Bíblia toda, eu não conheço nada disso. Por isso você é cego, você leu que jeito? É cego espiritualmente, não pode ver nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode ver o Pai no Filho. Eles não conseguem ver o Pai no Filho, porque não adianta você dizer assim: olha aqui, ó, o Pai está no Filho. Ele diz: não estou vendo nada. Mas como vai ver cego? Mas se há uma luz divina, a luz de Deus, este olho de Deus passa sobre a terra, passou nos Estados Unidos, mas não ficou apenas nos Estados Unidos, não, veio para o Brasil também, e os brasileiros também enxergaram. Nós podemos ver. Agora isso aqui não é nada de olho nosso, o nosso olho não adianta nada, nós temos olhos iguais aos outros. A questão não é o nosso olho, a questão é o olho do Senhor. É o olho de Deus discorrendo por toda a terra. Deus tem um olho que Ele olha para o povo, e tem gente que olha com aquele mesmo olho e vê a coisa toda maravilhosa, porque está olhando com o olho de Deus. Diz: por que você larga o mundo? Por que você larga a orgia? Por que você larga todo o mundanismo para ser crente, para servir a Deus, para viver nessa vida monótona que vocês têm aí? É porque eles não enxergam o que nós enxergamos. Nós enxergamos a recompensa. Eles não enxergam nada. A recompensa deles já está hoje na mulher vestir e mostrar seu corpo para os homens. Já está hoje ela cortar o seu cabelo e ficar parecendo um ala-homem. É a mesma coisa. A recompensa delas já está nisso. Pode levar o que tem para pastores, para missionários, pode doar tudo para a igreja, mas não tem recompensa espiritual depois. Você rejeitou o olho de Deus. Se você quiser enxergar nesse tempo, diga: Senhor, deixa eu colocar o seu olho em mim. É o olho de Deus. Se você não tiver o olho de Deus, você vai ficar cego. Laodiceia é cega e ela diz: eu estou enxergando, eu sei de tudo. Deus diz: você é cega, nua, infeliz e não sabe. Infeliz quer dizer desgraçada. Ela é infeliz. Mas o problema
maior é não saber que é infeliz. O pior é não saber que é cego. É cego e não sabe que é cego. Mas como que vão saber que é cego? Ele sabe teologia. Diz, eu sei isso, sei aquilo. Eu não sei nem falar o que ele sabe, porque eu nunca estudei aquilo. E se eles me perguntarem, eu formei no quê? O profeta, eles perguntaram para o profeta, em que seminário você foi? Ele diz, eu fui no seminário dos joelhos. Ah, mas como que é isso, irmão Bruno? Ele diz, chama-se joelhologia. Joelhologia. Está aqui dentro dessa mensagem aqui, ó, o tempo da colheita. Esse foi o seminário. Joelhologia. Aí os outros, não, mas eu já passei por esse seminário e não aprendeu nada até hoje. Está crendo que Deus é três? Ainda toma a palavra que os apóstolos, os profetas viveram e diz, não é desse jeito hoje. Quer dizer, Jesus é o mesmo hoje só para cura divina e para levantar dinheiro. Para eles é assim. Para os pregadores modernos e para o povo moderno de hoje. Que todo mundo está vivendo na miséria e quando arruma uma igreja que diz, olha, Deus vai te dar um carro, corre tudo para lá. Eles correm tudo para lá por causa de um carro. Mas tem uma coisa, na hora da marca da besta, seu carro não vai adiantar nada. Porque a primeira coisa que eles vão pegar é o seu carro, é a sua casa, é essa igreja, é o templo que você deu dinheiro para construir os mais belos templos. Ou você filia-se a eles, ou perde o lugar de reunião. Por isso que é bom não ter nada. Quando não tem nada, não tem onde agarrar. A denominação é rica, ela vai ficar com a marca da besta por essa causa. Ela é rica. E quando chega, eu estou falando coisa aqui que é para o futuro, hein? E quando chegar isso, o profeta diz, as nossas igrejas se tornarão armazéns. Já foi profetizado pelo Elias. As nossas igrejas se tornarão armazéns. Então não precisa ficar pensando que a nossa igreja vai só melhorar, construções mais caríssimas, milhares e milhares de reais ou de dólares vamos gastar nela. Eles vão tomar de todo jeito. Vão. Por quê? Porque nós não somos filiados ao Concílio Mundial de Igrejas. Daqui uns tempos, a coisa está chegando aí. Eu estou esperando só uma cartinha chegar para mim mostrar para vocês. Já começou, deram prazo até 2002, já nos Estados Unidos, para as igrejas. Elas ou aderem a esse sistema, ou perdem seus templos, suas escolas, seus hospitais, que as igrejas estão tudo fadadas a fazer. Socialismo. Vamos ajudar o povo, fazer um hospital para eles. Vamos, mas lá vem lá, já está chegando. Ou você adere ao sistema deles, que é a marca da besta, ou você perde o local de reunião. Então, igreja, você está preparada? Crente mole, crente que não aguenta nada, crente que não aguenta pressão do lar, pressão de marido, pressão de mulher, pressão de filhos. Se a pessoa vem, se essa hora chegar ainda na beira do rapto, o que nós vamos fazer com esse monte de frango de granja? O que vamos fazer? Nós tudo. Manter do lado da palavra e ficar firme ali, porque tem um olho de Deus. E Deus é quem vai sustentar. Você não precisa de força sua, não. Hoje você está precisando da força de Deus. Hoje a igreja precisa da força de Deus, da palavra, do poder de Deus para a sua vida. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Efésios 1, 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Os outros estão tudo com entendimento cego, não ilumina nada. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles viram que aquele homem que andava com eles era diferente. Vamos entrar aqui na aldeia? Vamos, convidou eles para a aldeia. Mas eles eram discípulos, convidou para a aldeia. E Jesus entrou na aldeia. E daqui a pouco, hora de partir o pão. E Jesus ali, o profeta diz que Jesus Cristo andou com eles vários quilômetros e que Jesus provavelmente estava com as mãos para trás, para eles não verem os sinais de cravos, e já havia ressuscitado, andando com eles, falando da palavra, falando da lei, falando de Moisés, falando dos profetas, e os dois discípulos se encantaram com aquilo. Isso é maravilhoso demais.
o que esse homem vem falando? Isso é maravilhoso, mas só foram ver esse maravilhoso depois. A hora que ele estava lá na aldeia, Jesus pegou o pão e foi partir o pão. A Bíblia diz que a hora que ele partiu o pão, abriu-se-lhe os olhos. E eles viram que era Cristo. Aí Cristo desapareceu. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui com a palavra, partindo a palavra para abrir seus olhos. É abrir seus olhos. Não é apenas nós aqui humanos, não, é Deus partindo a própria palavra dele, que é a única coisa que alimenta cada um de nós. Porque todos nós, seja pastor ou membro, todos nós somos carentes do olho de Deus, da misericórdia divina, da graça de Deus. Não tem nenhum melhor que o outro. Todo mundo está numa encruzilhada, mas veio Cristo e diz: olha que eu te mostro o caminho. Você não sabe para onde é, toda a igreja é boa. Jesus chega: não, vem cá, eu te mostro o caminho. Deixa ele ficar pensando que toda a igreja é boa, e ele fica nessa encruzilhada, ele não sabe a saída, nessa bifurcação. Mas vem para cá, amém? Glória a Deus. Hoje, vocês estão me dando papelzinho logo, rapaz, cedo. Os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Quando eu vejo isso, o último olhar de Deus, e a igreja que rejeita um profeta, deixa eu falar claro para você, o crente que rejeita um profeta, ele é cego. Nessa era, é o último olho de Deus. Agora, o crente rejeita o olho de Deus, o que ele quer? Não, eu quero os pés de Deus. E filhos, daí ficou lá atrás. Você precisa do olho agora para enxergar aonde você está andando, porque a formação do corpo agora chegou nessa era, a era do olho. A era que veio um profeta, a era do olho é a era que veio um profeta. Para que depois disso, depois que você sabe que veio um profeta, sabe o que tem que acontecer? Você precisa, eu preciso, nós precisamos da mente de Cristo. Tem mais alguma coisa aqui, meu irmão? Esse pedacinho só, né? Então, o que eu estou precisando nesse momento, cada crente, é apenas aceitar o olho de Deus. Você diz: eu já estou enxergando. Você está enxergando como Laodiceia está. Laodiceia está enxergando. Mas ela deve ser inseto do escuro. Ela só enxerga o escuro. E no escuro, ela anda para lá e para cá, andando em trevas. Isso são os insetos, os bichos da noite. Isso daí é o que vem através de Laodiceia. Porque a Bíblia mesmo mostra que, já que eu já estou para um finalzinho aqui, eu não tenho muito tempo mais, e é verdade, rapaz, não tenho muito tempo. Apocalipse 3, verso 17 e 18, diz assim: assim como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aí vem o conselho de Deus: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Foi o que nós compramos, para te enriqueceres. Então não somos pobres e miseráveis mais. Não somos. Já compramos ouro provado no fogo. Vestidos brancos para que te vistas. O branco é a pureza. Nós compramos o branco, a pureza. E não apareça a vergonha da tua nudez, seja física ou espiritual. Você toma agora a roupa de Deus para cobrir a sua vergonha. Terão que saber disso. E que unja os teus olhos com colírio. Nesse tempo, precisa disso. Ungir os olhos com colírio para que veja. Precisa ver pelo menos o que está na Bíblia, gente. Ninguém está querendo ver mais do que está na Bíblia. Só o que está na Bíblia. Um profeta não veio mostrar para nós o que está fora da Bíblia, mas o que está na Bíblia. A história da igreja, nesse período de 2 milênios, é a história dos 2 capítulos de Apocalipse 2 e 3. É a história. Então teria que mostrar para nós quem é esse mensageiro. O primeiro foi Paulo. Então nós temos 5 mensageiros e 2 profetas. Os mensageiros no meio e um profeta Paulo iniciando com a semente, e o profeta Elias, o Brana, terminando com a mesma semente. A semente que foi plantada é a semente que está sendo colhida agora, só de uma maneira reproduzida. Foi plantada, mas está sendo colhida. Nós não temos nada de Roma. Não te enganes.
Nós não temos nada de Roma. O que nós temos aqui é a vida de Deus, a vida da palavra que está agindo em nós para esse final. A palha tem que ser puxada do trigo, porque está amadurecendo agora, está subindo. Agora aquela palha não estava ali, ela foi uma portadora da vida. Então a vida dali foi diretamente para o trigo. E o trigo é exatamente esta semente que está saindo agora. Amém. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado por este momento de viver para o Senhor. E o momento de ver, pelo menos o momento de ver. E ver sua palavra, ver através do seu último olho na terra. O olho do profeta Elias, que o Senhor Jesus Cristo disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, é o último olho de Deus. Por isso o povo está cego, Laodiceia está cega, porque ela rejeitou o olho de Deus. E não importa o quanto ela tem até os lábios de Deus, ela rejeitou o olho, ela está perdida. Deus está formando o seu corpo completo com o olho. Deus tem um corpo completo, e formando o corpo de Deus nesta era final, tem os olhos da vidência de Deus, que é um profeta na terra, com o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, já estamos terminando. Quando estava João na ilha, condenado da prisão, levantando os olhos acima no céu, avistava um clarão. Era o Filho de Deus, que veio em sua direção, sorrindo lhe mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visões, peço para referir tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. Deus eterno, estamos agradecidos por ter revelado essas coisas para nós. O que o Senhor mostrou para João em visão, o Senhor revelou através do Elias desta era para nós. O Espírito Santo veio num homem para revelar essas coisas, segundo o Senhor prometeu em Apocalipse 10:7, que na voz do sétimo anjo conheceríamos o mistério, o segredo de Deus, conforme o Senhor esteve manifestando aos seus servos, os profetas. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a tua bênção, dá-nos um bom descanso, dá-nos fé para vencer, dá-nos gozo na alma para te servir e fazer o que te agrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Coração triste pela falta de um amor que esquecido está. Tu te esqueces que Jesus morreu para te salvar, entregando sua vida numa cruz. Eu sei que sofre, porque este amor que sentes não tem santidade. Tu procuras onde há trevas a felicidade, não encontras porque longe do Senhor está. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que eu sinto sempre que eu canto para o Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor.
só você acreditar, sentindo este calor que eu sinto sempre que eu canto para o Senhor. Senhor amado, tu vieste padecer em uma amarga cruz. Só tu podes fazer isto, pois tu és Jesus, Ser supremo e amoroso, Criador. Jesus, te peço para que nos abençoe nesta longa estrada, pois sem ti eu reconheço, nós não somos nada. Precisamos de suas bênçãos para vencer. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que eu sinto sempre que eu canto para o Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo este calor que eu sinto sempre que eu canto para o Senhor. Nascer